E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor neste momento, eu farei a leitura do Salmo 119, do versículo 153 ao 160. Salmo 119, versículos 153 ao 160. E diz assim a palavra do nosso Deus: Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti estamos em adoração, e neste momento do culto, com a Tua palavra aberta, queremos que o Senhor nos fale ao coração. E somos incapazes de ver o que o Senhor quer nos mostrar, e muitas vezes tardios demais em reconhecer a Sua vontade. Por isso rogamos que o Senhor, que inspirou o salmista a escrever, por meio do Teu Espírito, também nos ilumine a mente para compreendermos, abrindo os ouvidos para ouvirmos a Sua voz, preparando o nosso coração para que encontre a guarida a Tua palavra e sejamos renovados, restaurados, transformados e assim sejamos supridos pelo Senhor, pela Sua palavra, de acordo com as necessidades que realmente temos e aquilo que o Senhor reservou para nós nesta noite. Não permita, ó Pai, que nenhuma distração ou qualquer outra preocupação nos atrapalhe neste momento de recebermos a Tua palavra, porque é o Senhor mesmo falando pelo Teu Espírito através da exposição da palavra que o Senhor deixou a nós. Mas que todos nós, a começar por mim, estejamos atentos, honrando a Tua palavra, sabendo que é o Senhor quem fala, é o Senhor quem conhece as nossas necessidades, e foi a maneira como o Senhor escolheu falar conosco nessa noite, a partir deste texto que acabamos de ler. É isso que nós rogamos, agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, há 2 anos atrás começamos essa série, Como Eu Amo a Tua Lei, baseada no Salmo 119. E o motivo foi o tema e o lema da igreja, desde o instante ali inicial da organização, que foi Igreja do Parque Seleta, guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. E como caracteriza bem o propósito da igreja esse lema. E como este salmo nos ensina mais sobre como devemos amar a palavra de Deus e testificar quem é o nosso Deus, testemunhar de Jesus neste mundo até que Ele venha. E este grande salmo, não só na extensão, mas na grandeza da sua mensagem, revela muitos atributos do que é a palavra de Deus, dos motivos pelos quais devemos amá-la e de como ela é importante na nossa vida a cada dia. E do início ao fim o salmista mostra como ele conhece a palavra de Deus. Ele também demonstra como ele tem experimentado a palavra de Deus, e por isso, porque ele conhece a palavra de Deus e ama a palavra de Deus, ele tem experimentado como é bom ter a palavra de Deus no seu dia a dia. E das 22 estrofes deste acróstico que é o Salmo 119, chegamos hoje à 20ª estrofe. E cada versículo dessa estrofe é começada pela mesma letra, a 20ª letra do alfabeto hebraico, que é a letra Resh. E em 19 estrofes que vimos até a última ocasião, algum tempo atrás, temos visto como o salmista, ao passar por toda sorte de aflições, de tribulações, ele era como nós, ele também tinha problemas no seu dia a dia. Ele também enfrentava dificuldades de todo tipo, e que de forma poética ele expressa.
ele também tinha, como eu e como você, desafios que Deus colocava no seu caminho, assim como Deus coloca no nosso caminho também. Ele enfrentava até perseguições por amar a Deus e a sua palavra. E diante dessas dificuldades, é isso que nós vemos neste salmo. Ele clama a Deus por salvação e reafirma o seu compromisso com Deus e com a sua palavra. E revela o seu grande amor pela palavra de Deus, que tem sido crescente a cada dia. E se os irmãos estiverem acompanhando essa série em cada estrofe, há um padrão aqui. E é um padrão que permeia a vida de todo aquele que verdadeiramente ama a palavra de Deus. E o padrão é este. Você tem inúmeros motivos para amar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é um livro qualquer, repleto de meramente doutrinas, ou informações históricas, ou belas poesias, como o que nós vemos aqui. Você tem inúmeros motivos para amar e se dedicar a conhecer mais a palavra de Deus e experimentá-la, porque Deus se revelou na sua palavra. E através da sua palavra, Deus nos ensina a cada dia, em toda e em qualquer circunstância que nós passemos, e a circunstância que você passa. Hoje, nesses últimos tempos, a palavra de Deus é extremamente necessária para o que você precisa. Neste padrão também que permeia a vida de quem ama verdadeiramente a palavra de Deus, nós aprendemos de que nesta vida passaremos por aflições. E o salmista mais uma vez fala sobre aflições, e essa recorrência nos assuntos nos mostra que a vida cristã neste mundo é frequentemente assolada por aflições, por sofrimentos de toda a natureza, por desafios e problemas que precisamos lidar, cada um na sua intensidade, no seu próprio contexto, mas igualmente precisamos lidar e precisaremos de renovação. Quando nós passamos por aflição, ficamos esgotados, não é? Quando sofremos, ficamos cansados. Quando vêm as tribulações, podemos ficar sem esperança, sem vislumbrar uma mudança. Parece que a situação não melhora nunca. E é por isso que nós precisamos de renovação. Precisamos ser restaurados, revigorados. Que o Senhor nos dê vida, que nos dê ânimo. E hoje, justamente no primeiro domingo do ano, como você se encontra? Pense diante de Deus no seu próprio coração, como você expressaria a maneira como você se encontra hoje? Está tudo bem? Você tem enfrentado algum tipo de luta? Você tem sofrido aflições? Eu arrisco dizer que as aflições que você estava lidando alguns dias atrás, depois da passagem de ano, continuam aí. Não foram magicamente resolvidas nessa passagem de ano, não é? Você está carregando consigo as mesmas aflições do ano passado. Você tem lidado com situações difíceis, talvez na sua família, no seu trabalho, talvez até na igreja. E talvez assim como você muitas vezes fique pensando, eu não tenho a menor ideia de como eu mesmo posso resolver isso por mim mesmo e de como serão as coisas daqui por diante. Você vê muitos desafios diante de você, talvez neste ano que se inicia, incertezas o que vai acontecer, e depois de tudo que você tem vivido, talvez você se sinta esgotado, cansado, desanimado. Isso já no segundo dia do ano, talvez muitos já estejam cansados. E não por causa das festas, por causa das celebrações, mas por causa das lutas que continuam presentes com você e que continuarão daqui por diante. E meu irmão, minha irmã, você nessa situação, independentemente de como você se encontra, você deseja encontrar paz, alegria e esperança, mesmo em meio às lutas do seu dia a dia? Você tem esse sentimento de que você precisa ser renovado profundamente? Não é uma renovação falsa e passageira, aquela renovação que a virada do ano pode proporcionar, aquela expressão popular, ano novo, vida nova. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Você quer uma renovação verdadeira, que Deus faça nova
todas as coisas, aquele tipo de renovação que nem depois de um tempo de férias e de descanso físico você poderia experimentar, mas uma renovação profunda que não se limita a alguns dias, mas que repercute na eternidade. Se você deseja esse tipo de restauração, e mais do que um desejo, se você necessita dela, esta 20ª estrofe certamente falará profundamente ao seu coração, em que o salmista fala sobre ser renovado pela palavra em meio à aflição. E nós vemos isso em 3 partes aqui. A primeira está nos versículos 153 ao 154. E a primeira lição é esta: Deus se importa com quem não se esquece da sua palavra. Se você não se esquece da palavra de Deus, Deus se importa, não é indiferente a você. E diz o texto: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A NVI traduz assim: olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Meus irmãos, Deus não é indiferente à situação em que você se encontra. Eu acabei de perguntar como você se encontra hoje, no primeiro domingo e segundo dia do ano, e o que você precisa. E esses 2 primeiros versículos apontam para esta ideia, esta lição, de que Deus não é indiferente à situação em que você se encontra. E o salmista que conhece a Deus, porque ele conhece a palavra de Deus, e ele ama o seu Deus e tem experimentado a companhia de Deus, ele recorre a Deus em oração. É uma expressão de oração aqui, em que ele roga a Deus que Deus atente para ele e defenda a sua causa. Ele não está pedindo para Deus olhá-lo superficialmente. O pedido, que é mais que um pedido, é um rogo. O salmista está implorando que Deus olhe detidamente para ele com atenção, que considere a vida dele em meio à aflição, e a aflição aqui é sofrimento, são as suas necessidades, que Deus não é indiferente, e que Deus atenda o seu clamor e conceda libertação. E o conceder libertação é que Deus supra as suas necessidades. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo aqui: Senhor, olhe atentamente para mim naquilo que eu tenho vivido e supra as minhas necessidades. Ele se volta para Deus como origem daquilo que ele precisa. Meus irmãos, nunca se esqueçam de que Deus se importa com aquele que não se esquece da sua palavra. E quem não se esquece da palavra de Deus, recorre a Deus em oração. Quem não recorre a Deus em oração, quem negligencia o meio de graça que é a oração, tem se esquecido do que Deus diz na sua palavra. Não se esqueça de que Deus se importa com aquele que não se esquece da sua palavra. Quando você ora como alguém que precisa do Senhor, Deus ouve. Ele ouve o seu clamor. Ele olha para você atentamente. Não se limita a ver aquilo que você pede, mas ele vê o que você de fato precisa, e não somente vê, ele concede o que você verdadeiramente precisa. E seja qual for a situação em que você se encontra nesta noite, ou nesses dias, você tem buscado a Deus em oração? Tem sido desejoso, tem sido desejo do seu coração ser respondido e suprido por Ele? Alguns certamente estão passando de situações mais difíceis do que outros, mas não importa quem seja, o quanto você tem buscado a Deus em oração, querendo ser respondido e querendo ser suprido por Ele. Mesmo que alguém aqui que nos ouve não esteja passando por aflições severas, mais dolorosas, diante de Deus, você que não está passando por aflições mais severas, você continuará a ser alguém necessitado e dependente de Deus.
Isso quer dizer, meus irmãos, que esta lição do salmista é para todos. Não é só no dia da aflição, mas é para aquele que é necessitado do Senhor e que precisa ser suprido nele a cada dia. E é assim que você se vê. O salmista Davi, o rei Davi, expressou que entendeu essa lição, aprendeu como nós estamos aprendendo. Ele diz lá no Salmo 40, versículos 16 e 17, ele expressa sua exultação em Deus, dizendo: exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Ele conhece a salvação do Senhor. E como ele se vê? Ele continua: eu sou um rei falando, pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. O salmista Davi, como rei, talvez muitos desejos do seu coração tinham sido supridos já e cumpridos, como o rei poderia conquistar muitas coisas. Mas ele se vê como alguém que diante de Deus é pobre e necessitado, que precisa do cuidado do Senhor. Isso nos ensina, voltando aqui para o Salmo 119, que Deus não é indiferente à situação em que você se encontra, por isso não importa como você esteja. Você necessita do Senhor. Somente Deus pode suprir as suas reais necessidades. Por isso recorra a Deus em oração e encontre o suprimento que você precisa nele. E quando você fizer isso, colocar diante de Deus a sua necessidade, levar até diante do trono da graça a sua aflição, qual será a sua esperança ao fazer a oração? Quando o salmista do Salmo 119 se colocou diante de Deus em oração, dizendo: atenta para a minha aflição e livra-me, qual que era a expectativa dele? Nós tendemos a pensar, meus irmãos, que recorrer a Deus em oração na necessidade que temos e nas aflições, nos problemas, é que Deus faça desaparecer a aflição e extingua da nossa vida todo o sofrimento. Mas isso não é verdadeiro. Não era essa a expectativa do salmista. E também não deve ser a sua expectativa ao recorrer a Deus em oração, que Ele extermine o sofrimento da sua vida. Você precisa de muito mais do que isso. A esperança do salmista estava em quem? Somente no Senhor. Não era na ausência da aflição, mas na presença do Senhor. Por isso ele espera em Deus. Ele espera que Deus atente e olhe para ele. Que Deus se fizesse presente na aflição, como aquele que se colocava ao lado dele e os resgatasse da aflição. E que o renove. A ideia de renovação, de vivificar, é ser restaurado, é de ter as necessidades supridas, conforme não o que ele esperava, mas conforme Deus prometeu na sua palavra. Deus se importa com quem não se esquece da sua palavra, daquele que sabe quem é o seu Deus e o busca em oração, daquele que sabe que Deus é sábio, poderoso e bom e irá suprir todas as necessidades, a começar pela sua presença até em meio à aflição. Por isso, considere a sua vida à luz da palavra de Deus. O que Deus diz sobre o que você tem vivido? Você tem buscado a Deus em oração? Você tem almejado que Ele supra com a presença dEle as suas necessidades? Que a graça dEle, a presença dEle é melhor do que a sua própria vida? O quanto você tem desejado a Deus e buscado ser respondido por Ele através da sua palavra? Meus irmãos, temos muitas distrações, muitas questões que muitas vezes nos distraem, nos atrapalham e podem nos fazer colocar esta preciosidade que é a oração, essa bendita hora de oração na nossa vida em segundo plano. Cada um de nós tem que colocar somente no Senhor a esperança. Mais do que o término da sua aflição, ou mais do que Deus conceder aquilo que você pede, é da presença de Deus com você que você precisa. Você precisa do cuidado paternal dele em toda e em qualquer situação, não só quando está difícil, mas em todo o tempo, porque você é pobre e necessitado, e Deus se importa com você, e Deus cuida de você. Seja o que for, venha o que vier.
E quem o busca dessa forma receberá das suas mãos a graça que precisa a cada dia. Em segundo lugar, nos versículos 155 ao 158, que é a segunda lição, que as misericórdias do Senhor estão perto de quem busca a sua palavra. As misericórdias do Senhor estão sempre por perto daqueles que buscam a sua palavra. Eu quero começar somente pelo versículo 155, que diz: a salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Se a salvação está longe dos ímpios, a salvação está perto dos que buscam a palavra do Senhor. Os descrentes e os ímpios, aqueles que são indiferentes à palavra de Deus, que não dão valor e que não amam a palavra de Deus, que vivem de acordo com o próprio coração, não podem esperar serem salvos e supridos pelo Senhor nas suas necessidades como almejam. Eu quero repetir: os descrentes, os que desprezam a Deus, os que são indiferentes à palavra de Deus, aqueles que vivem de acordo com o próprio coração, não devem ter a expectativa de que Deus conceda aquilo que eles pedem. Não é curioso como muitas vezes os descrentes até pedem oração? Vemos nas reuniões de oração irmãos chegando com pedidos daqueles do seu convívio, de trabalho, família, em outros ambientes, pedindo oração por enfermidade, talvez por desemprego, talvez por questões como de ordem financeira, pelo luto, por outras questões. Mas ao mesmo tempo que pedem para fazer uma oração, não têm o menor interesse de ouvir o Evangelho. Não têm o menor interesse de se sujeitarem ao Senhor e de assumirem um compromisso de vida com a palavra do Senhor. E o que a palavra de Deus diz? A salvação está longe deles. Eu não quero dizer, irmãos, que não devemos orar pelos incrédulos. Eu estou dizendo que a nossa oração tem que ser baseada naquilo que eles precisam. Eles precisam encontrar salvação. Eles precisam receber as misericórdias de Deus. Eles precisam ter o coração transformado e compreender que oração não é como uma lâmpada mágica para os seus desejos serem atendidos. É pela palavra que alguém será conduzido à salvação para ser realmente suprido pela graça do Senhor, e eles não veem isso, porque estão cegos, porque continuam mortos nos seus pecados. E devemos orar para que Deus tenha misericórdia deles e eles recebam aquela que é a sua maior necessidade da salvação da alma. E que então, como vimos pela manhã, as outras coisas lhes serão acrescentadas a cada dia. Mas há uma lição também para crentes no Senhor Jesus. Não é somente referente aos incrédulos aqui. Nunca se esqueçam, meus irmãos, de que Deus concede salvação e supre as necessidades dos que o buscam, aquilo que Deus revelou na sua palavra. Sabe como Deus suprirá as suas necessidades? Não é realizando aquilo que você pede em oração, fiz um pedido e é resolvido. Como que Deus nos supre as necessidades que Ele sabe que nós temos? Como que Ele trabalha na nossa vida e transforma o nosso coração? Ele nos supre à medida que buscamos conhecer a sua palavra e viver à luz dela. Conforme nós buscamos o que Deus diz na sua palavra, que somos atentos ouvintes e operosos praticantes, é o meio como Deus, através deste caminho, Ele nos supre de fato as necessidades. Por isso, não deixe de buscar, não somente neste ano, mas a cada dia da sua vida, até que Deus te chame para a sua presença. Viva na presença de Deus, buscando conhecer a palavra, conhecê-lo dessa maneira. A experimentar da sua presença e obedecê-lo, porque é assim que Ele supre graciosamente todas as suas necessidades. Por isso, leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Procure viver de acordo com o que Deus diz. E tenha a expectativa de receber do Senhor aquilo que você precisa, que são as suas
muitas misericórdias. E é sobre isso que fala os versículos 156 ao 158. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. A NVI traduz o versículo 156 da seguinte maneira: grande é a tua compaixão, Senhor, preserva a minha vida conforme as tuas leis. Meus irmãos, nós aprendemos aqui que Deus derrama as suas muitas misericórdias a cada dia sobre aqueles que guardam. O que é o guardar? É obedecer a sua palavra. Como que Deus derrama as suas misericórdias? Pelo caminho daqueles que o buscam e dos que também guardam a sua palavra. O salmista reconhece as grandes e muitas misericórdias do Senhor para com ele, não é? Ele até diz assim: muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. É uma expressão de reconhecimento, não é? Deus tem sido misericordioso. As suas misericórdias são renovadas sobre mim a cada dia. Há inúmeros motivos para reconhecer as misericórdias do Senhor na minha vida. E você consegue perceber isso na sua vida? Ele fala sobre inimigos aqui. Ele fala a partir de uma situação pessoal, embora não saibamos ao certo exatamente o que seja, por ser um texto poético. Mas você consegue perceber as muitas misericórdias de Deus a cada dia? Não somente de um livramento extraordinário, fora do comum, mas a maneira como Deus cuida de você, graciosamente, misericordiosamente a cada dia. Você poderia nos contar como Deus tem sido misericordioso para com você? Enumerar os fatos, explicá-los, demonstrar como Deus tem sido misericordioso. O salmista diz aqui: embora haja muitos perseguidores e adversários, e poderíamos dizer que temos inúmeros problemas, que há muitas situações de sofrimento, há muitas situações de aflições. Nós vemos infidelidade a Deus de todo tipo, mas embora haja muitos perseguidores, muitos problemas, o que ele diz? Que as misericórdias do Senhor são muitas, são constantemente renovadas a cada dia. E através da renovação das misericórdias de Deus sobre nós, é que nós somos renovados pela palavra, por Ele. E essas misericórdias nós não precisamos atingir e conquistar. A ideia aqui é que Deus, no seu amor leal, a fidelidade de Deus, faz com que, quando buscamos a Deus naquilo que nós precisamos, através da busca da sua palavra e da obediência, Deus vem ao nosso encontro com as suas misericórdias. Não somos nós que conquistamos ou atingimos. É Deus que vem ao nosso encontro com as suas muitas misericórdias. Isso é verdadeiro a todos aqueles que guardam a sua palavra e colocam em Deus a sua esperança. Há um outro exemplo aqui de Jeremias, lá no livro de Lamentações, em que ele reconhece as misericórdias de Deus derramadas sobre ele mesmo num dos piores momentos da história do povo de Deus no Antigo Testamento, que foi o cerco babilônico, o exílio. E ele diz lá no capítulo 3, num texto conhecido que cabe tão bem aqui nessa parte da estrofe do Salmo 119, Lamentações 3, do 19 em diante, que diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Assim como o salmista Jeremias também tinha motivos de aflição, como eu e como você também. Do absinto e do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória aquilo que muitas vezes é perdido, o que me pode dar esperança. E o que dá esperança? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Meus irmãos, nunca se esqueçam de que Deus se alegra
em derramar as suas muitas misericórdias sobre a vida daqueles que o buscam, daqueles que guardam a sua palavra, que o conhecem através da palavra e que o obedecem. Não importa quais sejam e quantos forem os muitos desafios que Ele permite que você lide na sua vida, aquilo que já passou e aquilo que certamente virá até o seu último dia. A verdade é que, independentemente dos muitos problemas e desafios e inimigos que se levantam, o Senhor vem ao encontro com as suas muitas misericórdias. E Ele não é movido por aquilo que a gente faz, pelo nosso mérito, ou pelo que deixamos de fazer, pela nossa perfeição. Ele é movido pelo seu grande amor com que Ele nos amou e revelou isso em Cristo Jesus. E como Deus derrama essas suas muitas misericórdias a cada dia, nos vivificando, nos restaurando as forças de todos aqueles que pertencem a Ele. Ele faz isso sempre através da sua palavra. À medida que você o busca ouvir o que Deus diz aqui, não somente como um livro cheio de informações para serem acumuladas no nosso intelecto, mas à medida que você ouve o Deus se revelando através da sua palavra, e à medida que você se empenha em viver à luz dela, guardando-a no coração e sem se desviar do caminho que Ele já traçou para você, um caminho de boas obras que o glorificam. Meus irmãos, as misericórdias do Senhor estão sempre perto de quem busca a sua palavra. É impossível que seja diferente, porque a palavra de Deus revela a sua grande misericórdia para com pecadores de todo tipo, no seu plano eterno de redenção que Ele colocou no tempo, e que nós temos sido expostos sempre às misericórdias do Senhor, e sendo expostos à palavra, nós seremos expostos também às suas misericórdias a cada dia. E a pergunta que eu faço é, sabendo disso, o quanto você tem se exposto às misericórdias do Senhor reveladas na sua palavra? O quanto você tem se dedicado em conhecer o que Deus diz e o quanto você tem empenhado em obedecer aquilo que Ele ordena? A resposta será sempre proporcional ao quanto você tem reconhecido e experimentado das misericórdias de Deus, que Ele derrama abundantemente sobre os que o buscam. Como assim? Isso significa que quanto mais você buscar a Deus na sua palavra e obedecer fielmente ao que Deus ordena, mais você experimentará das suas muitas misericórdias que você precisa a cada dia. Se você tem deixado de experimentar as muitas misericórdias do nosso Deus a cada dia, é porque você tem deixado de buscar a Deus na sua palavra. Por isso, experimente das misericórdias de Deus na sua vida. Busque conhecê-lo através da palavra que Ele deixou a nós. Obedeça, experimente do cuidado de Deus assim, reconheça a sua presença com você em todo o tempo, e você poderá dizer como o salmista, lá no Salmo 145, reconhecendo a presença de Deus e o seu agir na sua vida, dizendo: o Senhor é justo em todos os seus caminhos, Ele é bondoso em tudo o que faz. Reconhecerá, como diz o salmista, que o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Reconhecerá que Ele atende aos pedidos, aos desejos daqueles que o temem. Aqueles que clamam por socorro, Ele salva. Você experimentará que o Senhor cuida de todos os que o amam, mas que ao mesmo tempo destrói os ímpios. E recebendo as misericórdias, você será disposto a louvar e a bendizer a Deus, não somente com os lábios, mas com a sua vida. Vida esta renovada pela palavra de Deus. Em último lugar, dos versículos 159 ao 160, vemos a terceira lição. Deus vê quem de fato ama a sua palavra, e Ele renova a vida segundo o seu amor leal. Deus vê quem ama a sua palavra e renova a vida segundo o seu amor leal. Versículos 159 e 160 que dizem assim: considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A NVI nos ajuda também aqui ao dizer:
Vê como amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Meus irmãos, Deus não é alheio ao valor que você tem dado à palavra dele. Saber disso te deixa tranquilo? Ou talvez preocupado e pesaroso? Saber que Deus sabe o quanto você valoriza a palavra dele. Quando o salmista aqui declara o seu amor à palavra de Deus, ele declara como algo certo, como algo sincero, algo que pode ser visto e que é inegável. Ele declara com uma certeza diante de Deus, com uma convicção. É assim que você ama a palavra de Deus na prática. É o valor que você dá no seu dia a dia, dando a ela primazia. Isso pode ser visto na sua vida e não somente ao mencionar que ama a palavra de Deus, mas nas suas palavras. É possível ver a palavra de Deus permeada ali. Naquilo que você faz por amor à palavra de Deus, é possível reconhecer isso também. É assim que Deus vê como a você e a mim, como quem ama a palavra de dele. O que Deus teria a dizer a respeito disso? Temos consciência do quanto temos valorizado a palavra de Deus? Ou do quanto deveríamos valorizar mais? Deus também sabe. E Ele não é alheio a isso. O que Ele teria a dizer a respeito disso sobre você? Meus irmãos, no que dependesse do seu amor à palavra de Deus, para ser atendida a sua oração pelo Senhor, você estaria perdido. Mas o salmista também sabe disso. Ele não coloca assim o seu amor pela palavra de Deus como quase um constrangimento para que Deus atendesse a sua oração. Vejam o que ele diz. Versículo 159. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo eu mereço. Segundo eu amo a tua palavra? Não. É segundo o teu amor por mim. Não é segundo o meu amor pela sua palavra. Senhor, considera como eu amo a tua palavra e me trate, me vivifique, me restaura, segundo o teu amor leal, infalível, incomparável e sem medida por mim. Por isso ele rogue que esta restauração, essa renovação da sua vida proceda dessa bondade de Deus, do seu amor incomparável e sem medida. Meus irmãos, embora cada um de nós possa amar a palavra de Deus de todo o coração, e nunca se esquecer dela, buscá-la cada dia e guardá-la com fidelidade, não é nisso que deve estar a sua esperança. Sua esperança e salvação, e também a renovação da sua vida, não dependem de você. Sua esperança, salvação e renovação dependem somente daquele que é a própria palavra encarnada. Aquele que te amou profundamente, que te amou até o fim, aquele que amava a palavra de Deus e a cumpriu com perfeição, aquele que foi o mais afligido, carregando no madeiro o nosso pecado, o nosso sofrimento, para que pela sua morte, pela sua vida, você pudesse viver sendo renovado pela palavra, em novidade de vida. Deus vê quem ama de fato a sua palavra. E Ele nos renova cada dia através do seu amor leal. O quanto você pode dizer que tem amado a palavra de Deus? Ela tem sido uma prioridade no seu dia a dia? Você pode dizer que ela habita ricamente a sua mente, o seu coração, que permeia o seu pensamento, os seus desejos e as suas ações? Deus vê o valor que você tem dado ao que Ele diz, ao presente que Ele deixou a nós, que são as Sagradas Escrituras. E o salmista termina aqui no versículo 160 dizendo: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Meus irmãos, a palavra de Deus é a verdade. É totalmente verdadeira sobre tudo o que diz.
ela abrange tudo o que nós precisamos saber, e ela é o meio pelo qual Deus nos supre com tudo o que precisamos para viver para a glória de Deus neste mundo, sendo renovados por ela cada dia. A palavra de Deus é perfeitamente confiável, e ela por isso dura para sempre. Em meio a tantas incertezas do nosso tempo, da nossa vida, problemas e mudanças que acontecem frequentemente, há uma rocha na qual podemos firmar nossos pés e encontrar segurança, através da qual nós somos renovados a cada dia na nossa vida. E essa rocha firme, imutável e inabalável, é a palavra de Deus, que revela a rocha, que é o Senhor Jesus. Meus irmãos, para concluir, nunca se esqueçam das lições que esta estrofe nos ensina. Que Deus se importa com a situação que você se encontra e suprirá em Cristo Jesus todas as necessidades quando você o buscar de todo o coração em oração. Nunca se esqueça também que Deus tem prazer em derramar sobre a sua vida suas muitas misericórdias a cada dia, à medida que você o busca na palavra dele e busca obedecê-lo para ser cuidado por ele. Estes que o buscam serão encontrados pelas misericórdias de Deus, mesmo diante da pior aflição. E por último, nunca se esqueça que Deus nos deixou a sua palavra como o presente mais precioso a nós, por isso valorize-a. Ele se revelou e é conhecido através da palavra de Deus, e também quer que sejamos renovados por ela, tornando-nos a cada dia mais parecidos com aquele que é a palavra encarnada de Deus, mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos renove pela sua palavra a cada dia, até que Cristo venha. Amém.